Olá, queridos alunos. O meu nome é Fábio, eu sou professor de História e vou estar com vocês a partir dessa semana 13, do roteiro número 13, iniciando essa semana do dia 3 de agosto. Eu vou estar com vocês esse segundo semestre, na modalidade online, já me inteirei dos horários aí, dos dias de aula, e pude verificar, junto à Margarida, que vocês haviam parado na matéria na contagem do tempo na história, Então vocês viram aquela questão toda da linha do tempo, dos séculos, de como é que se conta o tempo histórico, não é isso, pessoal? E hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do tema que está no nosso livro, cujo título é a história do cotidiano. E essa história do cotidiano, ela fala da história de vida de cada um de nós. Eu não sei se vocês já viram anteriormente, mas eu faço até sempre uma pergunta para os meus alunos, a respeito da importância de estudar história, a respeito dos agentes da história, Então, quem são os agentes da história? Muitas vezes, nós pensamos, que os agentes da história, aqueles que fazem história, são somente os reis, presidentes, imperadores, E a gente sempre faz essa observação, no início do estudo, falando sobre os agentes, aqueles que realizam um papel na história, como sendo todos nós, Então nós temos a nossa história, a história de cada um. Por isso o título aí, a história do cotidiano das pessoas, Todos somos agentes da história, Cada um tem a sua vida, a sua história de vida, o seu relato de vida. E principalmente, pessoal, as experiências vividas, em comunidade, em família, enfim, nos ambientes de trabalho, de estudo. Isso tudo é muito importante porque o conjunto de histórias, de pessoas, forma um conjunto de histórias de famílias, de comunidades, de cidades, de estados e a história do país, Então é nesse sentido que nós precisamos sempre ter em mente que todos nós temos o nosso papel na sociedade, quando eu falo nessa questão de papel na sociedade, eu me lembro sempre da famosa frase da Madre Teresa de Calcutá, onde ela diz que todos nós somos como se fôssemos uma gota de água no oceano, o que parece, à primeira vista, muito pouco, Porém, ela completa. O oceano seria menor se lhe faltasse essa gota, Então é muito bonito essa dimensão que ela deu para a importância de cada um dentro desse conjunto chamado humanidade. Com relação a essa participação, nós temos aí a investigação do passado, pessoal? Que a gente conhece como fontes históricas, São os elementos que nos ajudam a entender, a conhecer a história, Então essas fontes históricas, transladando elas, ou seja, transportando elas para a nossa vida pessoal, são os relatos, Nós podemos, primeiramente, falar dos relatos, os relatos de família, os relatos dos nossos avós, os nossos relatos pessoais, São nada mais, nada menos do que fontes orais da história, não é isso, pessoal? Todo mundo tem as suas experiências vividas, e essas experiências são fontes orais quando transmitidas às gerações futuras, aos descendentes. Outro tema importante também com relação à investigação do passado está na identidade que todos nós temos do ponto de vista material. Nós também estudamos já anteriormente fontes históricas materiais. Que fontes são essas quando a gente transporta para o plano pessoal? São os nossos documentos, a importância da documentação pessoal, que vai desde aí de uma certidão de nascimento, passando pelo RG, pela carteira de motorista, pelo diploma, pessoal? Todos nós sabemos o quanto é importante toda essa parte documental para a nossa história de vida, É fundamental, isso é uma questão até de cidadania, A gente se sente cidadão pleno quando nós podemos fazer uso dos nossos direitos, quando nós temos os documentos, que nos identificam perante a sociedade, nos qualificam, uma carteira de trabalho, enfim, todos aqueles documentos que, vez por outra, são exigidos aí pelos órgãos públicos,
para que a gente tenha acesso a um serviço público, para que a gente consiga entrar em uma faculdade, né, consiga entrar em um novo emprego. Então, são assim, as nossas cartas de referência, né? Esses documentos pessoais. Uma outra questão bastante importante, né, a respeito do estudo da história está no conceito de mudanças e permanências. Né? Nós temos aí, com relação à história, aquela percepção, muitas vezes, de que a história é feita apenas de mudanças, né? Porque a gente pensa que naquele caminhar dos seres humanos na face da Terra, tudo que vai sendo promovido diz respeito somente a mudanças, né? Então a gente pensa que a vida é uma mudança constante e o mundo é uma mudança constante. E de fato é o que parece ser mesmo à primeira vista. No entanto, nós temos aí muitas coisas que mudam e outras coisas que permanecem. Então nós temos desde costumes, né, que permanecem e outros que mudam, até formas de governo, né, que são permanentes, pelo menos durante um tempo duradouro, né? Nós temos aí, não digo uma permanência para sempre, mas uma permanência bem duradoura, né? Nós temos regimes de governo, né? Nós temos aí relações exteriores, né, entre países que permanecem rompidas ou permanecem em forte ligação, né? Nós temos brincadeiras infantis, né, que permaneceram e atravessaram o tempo, permanecendo aí na moda, né, como empinar pipa, jogar bola, né, ir ao cinema, enfim, e outros que mudaram, né? Nós podemos olhar aí nos hábitos das pessoas, né, através de fotografias antigas, enfim, livros, relatos, né, que vestimentas mudaram, né, o jeito de cortar o cabelo mudou ao longo do tempo, né, o que era um padrão de beleza ou de elegância com o tempo vai sendo alterado, né? E essa percepção de mudanças e permanências, ela é fundamental para a gente entender a história, né? A história, então, ela não é feita somente de mudanças ou somente, muito menos, somente de permanência, né? Esse conceito de mudança e permanência ele precisa estar bem vivo na nossa memória para nós entendermos, né, melhor toda essa concepção de mundo que está ao nosso redor, né? E com isso eu não deixo de falar para vocês aqui que a importância da história, né? Qual é a importância da história do ponto de vista analítico, né? Eu sempre gosto de dizer para os alunos que a história, pessoal, ela não é uma ciência só contemplativa, ou seja, nós não olhamos a história como quem olha algo que já passou, no sentido contemplativo, de olhar algo antigo com curiosidade, né? Apenas como espectador, como se fosse uma paisagem, um relato que nos é passado apenas para conhecermos, né? Então eu finalizo essas palavras minhas aqui, nesse primeiro encontro nosso, dizendo que a história, ela serve para nós conhecermos o passado, entendermos o presente, né? Porque o presente ele é o fruto do que foi vivido antes, e projetarmos um futuro melhor. Então a história ela tem é uma ciência que tem esse objetivo, né? Conhecer, entender e projetar, né, um futuro melhor. Conhecer o passado, entender o porquê das coisas estarem de uma certa maneira no presente, com vistas a enxergar o futuro, projetar o futuro, né? Eu elaborei aí um texto a respeito desse assunto todo, né? Um texto lacunado, ou seja, com os espaços, né? Vocês vão completar com as palavras que estão no banco de palavras, e em seguida eu fiz 4 perguntas, né? O que a gente chama de questões abertas, para vocês discorrerem sobre o assunto, né? Sobre o que foi perguntado ali, e nós iremos fazer a correção, logicamente, na semana seguinte ao recebimento dessas atividades, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a correção, ela completa o aprendizado, né? Correção é quando a gente novamente reafirma aquilo que foi estudado, né? Soluciona ali algumas dúvidas, né? Clareia melhor as ideias a respeito do tema, né? Pretendo estar com vocês brevemente aí nas aulas presenciais, porque eu gosto de gravar esses vídeos
mas eu acho que nada substitui, né, o contato humano, com o olho no olho, o contato pessoal com os alunos, né? Gosto muito de história, gosto de dar aula, né? Faço com muito amor aquilo que eu escolhi para ser a minha profissão e espero conhecê-los de perto o mais breve possível. Tá bem, turma? Eu deixo aqui um forte abraço a todos e até o próximo plantão. Até a próxima semana, né? Até o próximo roteiro, se Deus quiser. Um abraço.